Essa semana eu acordei e decidi criar novas piadas. Mas logo no começo, já na primeira noite, eu tomei uma decisão que foi um pouco burra e me fez passar por uma situação que foi tão desesperadora que chegou a ser engraçado. Eu sou Léo Trajano e esse é o episódio 2 da vida de um quase comediante. Mano, não testa. Então, eu escrevi algumas coisas novas no começo dessa semana. Eu queria levar 5 minutos novos pro palco, mas no fim eu achei que eu não tinha material suficiente para isso, achei que não seria interessante e resolvi fazer o famoso sanduíche, que é colocar pequenas novas piadas ali no meio do texto que já funciona teoricamente, né? E eu confesso que eu coloquei inclusive uma piada que eu até já tinha escrito há um bom tempo atrás, que já era sobre um assunto que eu falava no meu vídeo, no meu texto, e coloquei também uma outra que não tinha escrito ainda, sobre o mesmo assunto. Tá, então como que eu construo as piadas? Esse é o meu jeito, tá? Não tô falando que é o jeito certo. Na verdade, eu acho que o que eu tô fazendo é o jeito mais preguiçoso possível. Que é, geralmente, eu tenho a ideia, que é a parte mais difícil, né? Aí depois eu escrevo isso sem técnica alguma, meio que a piada ali que eu pensei, ou o que eu acho sobre aquele termo, aquela observação cômica, e vou escrevendo mais sobre aquele assunto. E às vezes é uma história, ou só uma observação, ou até mesmo uma espécie de anedota, então eu escrevo aquilo para não esquecer e depois revisitar, né? Então, basicamente, quando eu já escrevi essa ideia e eu quero levar aquilo adiante, eu depois venho meio que fazer uma espécie de peneira ali, vendo quais são realmente ali umas premissas de piada, quais são ângulos cômicos ali que tem um potencial realmente que vale ali levar para o palco, né? Que não são o que a gente chama de primeira ideia, né? Que é o que você pensou que qualquer pessoa pensaria, é intuitivo sobre aquele assunto. Então eu tento fugir um pouco disso para poder construir piadas originais, autênticas, né? Então eu não quero me aprofundar sobre premissa, sobre setup, nada disso, porque isso não é um vídeo sobre técnicas, é o meu processo criativo. Dá oi pro vídeo, Bequinha. Oi! E avisa que esse não é um vídeo sobre técnica de piada, não quero avisar. Mas se você quiser um vídeo sobre técnicas de escrita de piada e coisa e tal, pode ser o próximo se vocês pedirem. Então já deixa o like aí e pede se for o caso, beleza? Tá, uma vez feito isso, é hora de testar a piada e é aí a hora que a gente se caga e morre de medo. No meu caso, o primeiro teste dessa semana foi no Hansa, né? No Hansa Comedy. Na noite do Portas Abertas, que eu já mostrei pra vocês. E aí eu cheguei lá, conversei um pouco com o Pinha sobre as novas piadas que eu tinha, sobre o que valia a pena e tal. E foi aí que começou o meu problema. Porque eu tenho um problema no meu texto já, tem um negócio nele que é, eu fico mais ou menos uns 30 segundos sem piada. E é um pouco importante você chegar e ter alguma coisa para o público te comprar ali, porque eles não te conhecem, entendeu? E isso me incomodava muito no meu texto. E aí ele surgiu bem nesse dia com essa nova ordem no meu texto que faria total sentido e que eu gostei muito. Só que o ideal seria eu testar a ordem ou as novas piadas, mas eu escolhi fazer os dois juntos, testar a nova ordem com as novas piadas. E aí, meus amigos, a gente acaba, né? Puta que pariu, até esqueci. Nesse dia, no primeiro dia eu já estava bem nervoso, tentei focar bastante nas piadas e tentei focar em não ler, mas não deu e também a letra estava um pouco pequena e não consegui ler direito também no palco. Galera, eu fiz lá, testei. Mano, não testem. Se tem um texto, fica com ele pra sempre. Mas beleza, só que no segundo dia eu vi que já tinha dado relativamente certo, né, no show do Portas. Aí quando eu fui no pior cenário, foi aí que deu a cagada federal. Eu fui na pegada mais vagal já, coisas leves, não sei o que lá, o som astro. Viajei, sei lá que porra, eu não li tanto piada nova que eu nem tava lembrando ainda, né? Aí quando eu subi, basicamente tem alguns blocos no meu set de piadas. O último bloco, que é onde eu faço uma piada que a gente chama de callback, que você resgata alguma coisa que você já falou antes, tinha pequena parte que eu tinha que falar antes, que eu falava logo no começo do texto. E aí nessa nova ordem eu tava falando um pouco mais pra frente no texto. Eu esqueci quando eu comecei, meu set, eu esqueci as piadas novas que eu tinha escrito. Eu lembrei uma, na verdade, esqueci a segunda e pulei o meu texto. Assim, tinha pouca gente e tal, tava um pouco nervoso, o pessoal não riu tanto, tinha um cara falando quando eu comecei, me atrapalhei e pulei, só que eu pulei essa parte muito necessária do meu texto e comecei o final. Quando eu comecei o final, eu olhei pro Pinha e pro Eric, o Pinha já colocou a mão na cabeça assim e desceu,
uma escada assim, que tem uma espécie de mezanino lá, ele desceu assim, eu já falei, puta merda, eu acho que foi aí que eu percebi que eu tinha pulado algumas piadas. Eu sabia que eu tinha pulado algumas piadas, mas eu não sei se eu tinha percebido já que eram essas piadas. Aí eu comecei a ficar desesperado já. Aí comecei a ficar num dilema dentro da minha cabeça, o que que eu faço agora? Vou até o final, não conto a última piada e sei lá, se eles começarem a aplaudir em algum momento eu saio, mas eu não sei. E fiquei desesperado, fiquei uns 30 segundos pensando o que eu ia fazer enquanto eu falava meu texto. É basicamente uma hora eu enfiei ali um resgate, comecei a falar de novo do que eu meio que tava falando antes e coloquei o que eu precisava. Então fiz uma espécie de Frankenstein ali e consegui sair desse negócio, mas foi desesperador. Só que foi tão desesperador que eu saí tipo, dando risada da merda que eu tinha feito, né? Porque eu sabia que eu tinha feito merda. Fechei a semana abrindo o show da Mayra, o primeiro teste do show da Mayra. Foi um negócio emocionante, assim, é um negócio que, tipo, porra, você olha e fala assim, caralho, vale a pena o esforço pra chegar nesse momento. Tipo, é uma parada primorosa. A Mayra é uma comediante muito foda. Foi o convite, inclusive, vão nesses testes e foi uma honra participar dessa parada. Foi muito da hora. Cara, minha semana foi basicamente isso. Consegui testar algumas piadas novas, consegui escrever outras piadas, eu quero testar ainda mais piadas. E eu acho que essa semana foi focado um pouco nisso, em tentar resgatar a base da comédia ali, né? Porque eu tava muito focado durante um tempo em melhorar minha performance em palco. E é isso. Deixa o like aí, se inscreve e tamo junto.